Lista Joel Carlos com liberdade para ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Toda a amada igreja com a paz do Senhor. Convido, amados irmãos, para abrir a vossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a seguir. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo de número 6. E Saulo, respirando ainda, ameaçava a morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasses alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzires preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Os irmãos podem vos assentar, glorificando e adorando o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia. A Ele que é digno de toda honra e de toda glória. Quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar falando a respeito do amor de Jesus Cristo, do teu Filho, que um dia se entregou por todos nós ali na cruz do Calvário. Quero agradecer o convite pelo evangelista Saulo. Deus abençoe pela confiança. E vamos, meus irmãos, meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Nós estamos hoje em um culto de missões, um trabalho de missões, também um dia do pastor, e é muito importante quando nós olhamos para esse texto da Bíblia Sagrada. Nós vamos ver aqui um homem a qual chamado Saulo, e outrora foi chamado Paulo, mas nós vamos ver que esse homem chamado Saulo, ele tinha aí um zelo pela lei. E nós vamos ver que esse homem, por nome de Saulo, ele começava ali a perseguir, né, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, perseguindo a igreja de Jesus. E nós vamos ver que este homem, por nome Saulo, ele vai ali diante do sacerdote ali, pedindo ali uma carta branca para perseguir, para que ele tivesse liberdade, vamos dizer, para perseguir aqueles que outrora ele pensava que era traidor da lei, que ele pensava que não era digno de estar propagando por aí heresias, a qual Saulo pensava. E quando nós vamos ver que quando Saulo, ele pega e sai para caminho de Damasco, a Bíblia relata que ele tem um encontro com Jesus. Aleluia. É importante quando nós começamos a ler para tentar entender esse texto. Aleluia. Tem muitas das vezes que a gente fala de Jesus para as pessoas e eles não entendem. Aleluia. E quando a gente fala de Jesus, e muitas das vezes até conosco era dessa forma, né? Falando assim: não quero isso para mim. Aleluia. Não, eu não quero isso, porque isso aí, esse povo aí fica pulando, fica saltando, muitas vezes não entende verdadeiramente o que é ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque naquele momento Paulo não entendia, Paulo queria perseguir
Agora, quando Paulo agora sai no caminho para perseguir aquele povo, quando ele tem um encontro com Jesus, aleluia, a Bíblia fala que Paulo cai. Quando ele olha ali, aquela luz ali que está diante dele, e quando Paulo fica ali assustado, ele fala: quem é o Senhor? Aleluia, ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Aleluia, e quando Paulo ali, nós vamos ver que quando o homem tem um verdadeiro encontro com Jesus, aleluia, ali a partir dali em diante a sua vida é diferente. Aleluia, quando o homem tem um verdadeiro encontro com Jesus, aleluia, a sua vida dali em diante é diferente. Bendito seja o nome do Senhor. E agora nós vamos vendo esse homem por nome de Saulo. Esse homem, após ali ele ter aquele encontro com Jesus, e quando a gente olha no texto, dá para nós entender que Saulo, naquele mesmo momento, ele se converteu ao cristianismo quando ele teve aquele encontro com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito lindo, é muito bom nós falar de missões, aleluia, falar do Evangelho de Cristo, aleluia. É muito importante quando nós vemos pessoas levantando a mão, colocando-se à disposição para fazer missões. É muito lindo, aleluia, é muito maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui tem bastante, eu creio que já se levantou a mão, que já veio aqui na frente receber oração, aleluia. Mas este Paulo que perseguia, agora este Paulo passa a ser perseguido. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. É muito lindo falar do Evangelho de Cristo, mas agora, meus irmãos, será que nós estamos dispostos a sofrer por causa desse Evangelho? Sofrer as afrontas, a calúnia por causa desse Evangelho, por causa do nome de Cristo? Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Que muitas das vezes, meus irmãos, quando vem as afrontas, vem as calúnias, a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir, e a gente fala: para mim não dá mais, para mim eu não pedi isso. Já chegou um certo dia de eu pegar e falar comigo, estar orando, saí para fora, fui num lugar mais reservado e comecei a falar: Deus, por que tudo isso? Senhor, eu não pedi o Senhor isso. E comecei a questionar com Deus. Aquilo parece que a carga estava muito pesada, parecia que estava muito difícil. Só que quando a gente vai para a Bíblia, quando esse homem por nome de Saulo, ele falou sim para Jesus, aleluia, não teve para onde ele voltar para trás. Aleluia. Este homem por nome de Saulo, ele é muito corajoso. Este homem por nome de Saulo, ele é um homem muito zeloso. E nós vamos ver que esse Saulo, ele é um do maior implantador de igreja de toda a sua época. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vai para a cidade, aleluia, vai para lá, que lá será dito o que você deve fazer. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali Saulo vai para a cidade, conduzido pela mão dos seus amigos, daqueles homens, e eu creio que estava com ele, porque ele estava cego. As escamas tamparam os olhos de Saulo, aleluia. Por isso que muitas das vezes tem pessoas que não entendem o trabalhar de Deus, por causa das escamas que estão nos olhos. Quando nós estamos com as escamas nos olhos, nós não entendemos o trabalhar do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, nós não entendemos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai para a cidade, e quando ele está ali na cidade, a Bíblia relata que, glorificado seja o nome do Senhor, ele tem ali uma visão de um certo homem chegando diante dele, um homem por nome de Ananias, aleluia. E Deus também revela para ele: vai lá, aleluia, na certa cidade, aleluia, na rua chamada direita, glorificado seja o nome do Senhor. Lá tem um homem por nome de Saulo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E quando ele ouve esta palavra, eu imagino ele falando: o Senhor é doido, esse homem está com carta branca para nos perseguir, para nos matar. E agora o Senhor mandar eu de encontro com esse homem também, o que será de mim? Acabou de matar Estevão, aleluia, acabou de matar aquele homem apedrejado, e agora o que será de mim? E Deus fala: não, ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Muitas das vezes pessoas que a gente não dá nada por ele,
pessoas que estão caídas, muitas das vezes, e aí do mundo aí fora. A gente olha para essa pessoa, passa por ele, muitas das vezes, e até ignora. Mas Jesus disse: ele para mim é um vaso escolhido. Ele para mim é um vaso escolhido. Aleluia. Espera, Saulo. Aleluia. E Saulo ali, meus irmãos, o que me chama a atenção nesse texto, bendito seja o nome do Senhor. É muito lindo quando falamos que amamos missões, chegamos na frente, vamos chegar lá. É muito importante, eu me alegro com isso. Mas será que nós estamos dispostos a pagar o preço? E Saulo, quando ele chega ali, a Bíblia disse que ele estava orando. Ele não comeu. Cerca ali de 3 dias, nós vamos entender, ele estava ali, aleluia, jejuando. Aquele homem que perseguia já estava consagrando a Deus, orando a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas das vezes queremos falar: eu amo fazer missões, mas não jejuamos, não consagramos, aleluia, não pagamos o preço. E falo: então por que Deus não me usa? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu já vi pessoas, Deus fazendo tantas promessas para a pessoa, mas tem pessoas que você não vê Ele colocando na posição de vaso. Aleluia. Precisamos despertar, meus irmãos. Aleluia, nessas lições que estamos passando, Deus usando o nosso pastor do projeto Pentecoste, essa lição que passamos hoje, falando a respeito do revestimento de poder. Nós precisamos ser revestidos. Aleluia. E quando os irmãos que desejam fazer missões, mas não buscam o revestimento, não quer pagar o preço, aleluia, mas eu amo missão. Como que nós amamos? Na primeira calúnia, a primeira afronta que vem, queremos descer do barco, quer dizer: para mim não dá mais, está pisando no meu pé. Para que tanto pegar no pé desse jeito? Aleluia. Ai, muito enjoado naquele departamento. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos pegam muito no pé, para mim não dá. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo entra nesse desafio. Aleluia. Aquele homem que perseguia, aleluia, quando ele fala: Senhor, o que queres de mim? Aleluia. Ele está falando sim. E quando, aleluia, a Bíblia é linda demais. Quando Ananias fala: Senhor, esse homem persegue o povo, esse homem vai nos matar. Fala: não, ele para mim é um vaso escolhido. Pode ir, Ananias, pode ir tranquilo. Aleluia. Pode ir. Ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, nós falamos em que amamos missões, mas não queremos pagar o preço, não queremos sofrer. Eu não quero aqui desanimar ninguém, falar: não, se é tanto sofrimento eu estou fora. Não, eu estou querendo te encorajar para você vir firme, sabendo que o Evangelho de Cristo não é facilidade. Aleluia, o Evangelho de Cristo é cruz, é cruz, é cruz. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 11, a partir do versículo 11, versículo 12, ele disse: bem-aventurados sois vós, quando perseguirem, mentindo, disser todo mal contra vós por minha causa. Vós sois bem-aventurado. Vós sois bem-aventurado. Aleluia. Mas nos dias que nós estamos vivendo, meus irmãos, aleluia, quando alguém fala alguma coisa, nós queremos evitá-lo. Quando alguém fala alguma coisa contra nós, quando nós não queremos tacar duas, nós vem com 2, 3 pedras e tacamos contra. Pegamos nós essa pedra e construímos o nosso altar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, meu Deus. Bem-aventurados sois vós. Aleluia.
Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para entender o propósito do Evangelho de Cristo, missões, eu creio que não existe ninguém que ama mais missões do que o próprio Deus. Porque missões, meus irmãos, está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amo fazer missões. Será que amamos? Aleluia. Missões é feito de 3 formas: orando, contribuindo ou indo fazer missões. Aleluia. Agora fica uma pergunta para cada um de nós: o que você está fazendo? Aleluia. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Aleluia. Como diz o hino 16 da nossa harpa cristã: como nós iremos apresentar do Senhor de mão vazia? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te louvamos. Aleluia. Paulo nos encoraja, meus irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 17, ele diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e corredeiro de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também para com ele sejamos glorificados. Olha, isso nos alegra. Paulo, nós vemos que nós não sofremos à toa. Paulo fala: olha, aqui se nós somos herdeiros, se nós somos co-herdeiros, se nós sofremos com ele, também com ele nós nos alegraremos. E Paulo ainda é ousado de falar, ele fala assim: olha, o que eu sofro aqui foi lido aqui no texto, a centena de açoites que Paulo tomou, dos açoites que ele levou, aleluia, na leitura oficial desta noite. Mas Paulo, ele fala da seguinte forma: o que ele estava sofrendo naquele presente momento, não poderia se comparar com a glória que há de vir. Paulo fala: meus irmãos, nada disso compara ao que Deus tem preparado para nós. Nada disso pode comparar ao que Deus tem reservado para nós. Aleluia, como diz lá em Isaías, no capítulo de número 64. Aleluia, que o versículo 4. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além do que trabalha para o que nele espera. E Paulo lá em Coríntios, aleluia, no capítulo 1, aleluia, Paulo vai falar da seguinte forma: glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo nos encoraja, meus irmãos, a seguir em frente. Paulo nos encoraja a continuar falando desse Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são a que Deus preparou para que o amam. Aleluia. Paulo nos encoraja, ele fala: olha, o que o olho não ouviu, e nem com o ouvido, aleluia, se você nunca ouviu, meus irmãos. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, não é querendo tirar ou omitir o que está no texto. Quando a Bíblia fala que as ruas são de ouro, aleluia, quando fala que os muros são de jaspe, aleluia, e eu falo a entender, no meu entender pequeno que eu tenho, aleluia, lá no céu, meus irmãos, não é ouro. E isso é a proximidade que Paulo, aleluia, que João estava falando. É a proximidade mais bela, que ele está falando algo mais valioso que ele podia trazer para nosso conhecimento. Era algo mais valioso que ele poderia explicar para nós.
Aleluia, é algo mais valioso que tinha para trazer ao nosso conhecimento. Então você imagina quão lindo será o céu. Tenta imaginar quão lindo é o céu. Aleluia. E o céu é tão lindo que Paulo fala: eu vou entrar nesse negócio. Aleluia, vai valer a pena ser chicoteado. Vale a pena sofrer por causa desse evangelho, mas eu vou continuar falando do amor de Cristo. Vai valer a pena. O céu é tão bom que eu imagino Paulo falando assim: eu não quero esse negócio só para mim. Eu não quero esse negócio só para mim. Porque Paulo teve a visão até o terceiro céu. Aleluia, mas, aleluia, a Bíblia também relata que, aleluia, para que ele não se gloriasse, ele teve um espinho na carne. Aleluia. Eu imagino Paulo falando: olha, o céu é maravilhoso, eu preciso ingressar mais gente nesta obra. Aleluia, mas vem preparado, que para nesse trabalho, meus irmãos, é sofrimento. Aleluia, diante desse trabalho, muitas vezes temos que pagar o preço para anunciar o evangelho de Cristo. Paulo levava açoite, e nós o que fazemos? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes amamos missões, nós estamos num trabalho de missões, amamos missões, aleluia, mas às vezes os vizinhos ao nosso lado, nós não visitamos, nós não falamos de Jesus para ele. Aleluia. E dizemos que amamos missões, perdemos o tempo com muitas das coisas alheias. Aleluia. E hoje a tecnologia aumentaram nos nossos dias. Aleluia. Imagina se Paulo na época tivesse, eu acredito, um carro para ele andar. O quanto mais vida Paulo teria alcançado. Quanto mais vida ele tinha trazido, ingressado para esse reino. Aleluia. E hoje nós temos uma tecnologia, estamos aqui diante da mídia, transmitindo aí para alguém ouvir. Aleluia, imagina se Paulo tivesse toda essa mordomia. E muitas das vezes nós se folgamos. Muitas das vezes fazemos muito menos do que Paulo, que não tinha tudo isso. Aleluia, o que nós estamos fazendo, meus irmãos? Despertemos nós enquanto é tempo. Bendito seja o nome do Senhor. O que nós estamos fazendo não é o bastante. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando sofreres. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava disposto a pagar o preço. Muitas das vezes olhamos para estes homens, este pastor aqui, nosso pastor, fala: é tão bom, é tão lindo ver sentado muitas vezes aqui na cadeira. Mas será que nós já paramos para pensar o peso que ele carrega sobre os seus ombros? Aleluia, o que ele passa a noite mal dormida. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Cristo, meus irmãos, aleluia, que nós temos que anunciarmos. Aleluia, temos que anunciarmos, mas temos que estar disposto a pagar o preço por este evangelho. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E você não pensa que chegar, aleluia, até aqui é fácil. Aleluia, pensa que chegar até aqui é fácil. Não, meus irmãos. Venha disposto a pagar o preço. Aleluia. Venha disposto a sofrer. Aleluia, por causa desse evangelho de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o reino dos céus é tomado à força. Precisa de esforço. Mas para ir para o caminho contrário não precisa de esforço. É só fazer tudo o que o mundo oferece, que já está indo no caminho. É só viver conforme a regalia do seu corpo, viver o desejo da sua carne, já está no caminho. Aleluia, mas se você quiser o céu, aleluia, tem que ter renúncia. Aleluia, se você quiser o céu, tem que ter um verdadeiro encontro com Cristo. Aleluia, o verdadeiro encontro com Cristo requer mudança, transformação. Aleluia. Muitas das vezes queremos o céu, mas não queremos mudança, não queremos a correção que vem.
Aleluia. Muita gente só quer aceitar Jesus com medo de ir para o inferno. Não faça isso não, querido. Aceita Jesus por amor do teu nome. Quem aceita Jesus com medo de ir para o inferno, a primeiro levante que se vem, ele se desvia, ele se desiste. Aleluia. Paulo fala: o que não separará do amor de Cristo, Romanos capítulo 8. O que separará do amor de Cristo? A espada, a perseguição. Aleluia. Paulo encoraja. E Paulo é tão ousado que ele fala assim: sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo nesta noite. Eu quero dizer, será que você pode dizer: sede meu imitador, como eu sou de Cristo? Será que nós podemos dizer: sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo? Ou alguém pode falar assim: para ser crente igual fulano eu não quero ser, que eu já ouvi muito isso. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos. Aleluia. Missões. Como é lindo, aleluia, ver missões. Nós vemos esses trabalhos de missões que é feito no mundo aí fora. Aleluia, onde as pessoas verdadeiramente sofrem por causa do Evangelho. Aqui ainda está um mar de rosa para nós, meus irmãos. Temos liberdade de pregar, propagar o Evangelho de Cristo. Aleluia, mas tem lugares aí fora. Aleluia, se você pegar um microfone como esse e você falar, aleluia, você vai ser decapitado por falar do Evangelho de Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nos dias de hoje, muitas vezes, quando fala de missões, aleluia, enviar para fazer missões, muitas vezes já pensamos: quanto eu vou ganhar? Qual vai ser o meu salário? Aleluia. Que casa vai dar para mim? E Paulo não estava preocupado com isso, pastor. Aleluia. Paulo estava disposto a ir. Paulo trabalhava. Paulo também, aleluia. Digo, é obreiro do seu salário, concordo. Mas Paulo trabalhava para não pesar a igreja. Aleluia. E nós vemos muito hoje aí que quer ser pastor, muitas das vezes só querendo salário, meus irmãos. Não o amor à obra do Senhor. Aleluia. Se você está querendo por isso, desista logo, meu filho. Não ande por este caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, meus irmãos. O Evangelho de Cristo. Aleluia. Quando nós vamos ver, quando Jesus, aleluia, ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. Mas para que eles ouvem, meus irmãos, precisamos nós sairmos. Precisamos nós irmos. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes nós levantamos a mão: eu amo missão. Viemos aqui na frente, aleluia, com mais contas, vem as lutas, vem a dificuldade. Falei: esse negócio não é para mim. Eu estou vendo que esse negócio de fazer missão aí não é para mim. Eu estou fora. Aleluia. Cuidado, meu filho. Cuidado. Uma vez que você levantou a mão, você concordou diante de Deus que estava disposto, aleluia, a fazer missão. Aleluia, você pode pagar um preço muito caro. Aleluia. E tem pessoas, muitas das vezes, ele está sofrendo, ele não sabe o porquê. Evangelista Claudio Slay, ele está sofrendo. Uma vez falou: Senhor, eu estou disposto. E depois resolveu sair do barco. Está pagando um preço muito caro e não sabe o porquê está pagando. Aleluia, e você está aqui nesta noite. Aleluia, o Espírito Santo está falando: você está aqui nesta noite. Aleluia. Você está sofrendo, aleluia, por causa de não ir fazer, aleluia, propagar o Evangelho de Cristo.
por não ir fazer o ID de Cristo. Toda oportunidade que dá, você falando: hoje eu não posso, hoje eu também não posso. Aleluia. Você está aqui dentro desse templo. Aleluia. E no final eu quero chamar você aqui na frente, que nós iremos orar por você. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fazer missões. Paulo não entendia. Eu imagino que esta igreja de hoje, da mesma forma também, muitas das vezes alguém talvez esteja aí: não estou entendendo nada disso. É claro, meu querido, você não vai entender mesmo durante você não tiver um encontro com Cristo. Aleluia. Diante você não tiver um verdadeiro encontro com Cristo, você nunca vai entender o que esta igreja sente, o que esses irmãos pula. Aleluia, você não vai entender. Mas a partir do momento que você tiver o encontro com Cristo, as escamas vai cair dos seus olhos. Aleluia, você vai entender. E como também você vai fazer o ID de Jesus. Aleluia. O ID de Jesus, meus irmãos, não é só para pastor, evangelista, presbítero, diácono, não. É para todos nós, servos do Senhor Jesus Cristo. É para todos nós. Aleluia. Fazer o ID de Cristo. O ID de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E o versículo de número 24. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo número 15, meus irmãos, perdoe. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis e dos filhos de Israel. Aleluia. Eu imagino Deus olhando para Saulo e falando: rapaz, você é corajoso. Você está perseguindo todo este povo. Você está espalhando todo este povo. E uma lição de vida para nós, meus irmãos. Como muitas das vezes eu já vi tanta pessoa falando assim: eu não posso fazer isso porque eu estou ocupado. E quem disse para você que Deus chama alguém desocupado? Quem disse para você que Ele vai chamar alguém desocupado? Aleluia. Deus não chama ninguém desocupado, meus irmãos. Aleluia. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, todos que Ele chamava tinham algum ofício. Ele fazia alguma coisa, exercia alguma coisa. Eu imagino olhando para Paulo: Paulo, você é muito zeloso, Saulo. Você está perseguindo, você está espalhando esse povo. Eu imagino Jesus olhando dos céus para a terra, colocando de pé, na minha lógica, olhando para ele: rapaz, esse camarada está espalhando todo mundo. Pela lei, pelo amor à lei, pelo zelo da lei, ele está apedrejando, ele está matando. Esse é um cabra bom. Eu vou encontrar com ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É lindo, meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Aleluia. Nós olhamos para a Bíblia, é muito lindo. E Jesus tem agora esse encontro com ele. E fala: vai. Aleluia. E é tão importante quando eu falo que ele já se converteu ao cristianismo, quando diante daquela luz que Cristo falou. Porque nós vamos ver no versículo de número 17. Aleluia. Ananias foi e encontrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Aleluia. Aqui Ananias já tem uma convicção que ele já tinha se convertido ali ao cristianismo. Irmão Saulo. Aleluia. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho, por onde vinha, me enviou para que torne a ver. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se você perdeu esta visão, meu irmão, de missão, se há algum tempo você amava a missão, aleluia, e esse desejo foi embora do seu coração, aleluia, é um tempo de você ter um encontro com Cristo novamente. Aleluia, que esta escama hoje possa cair dos seus olhos.
e você possa ver a necessidade de nós fazermos missões, e você possa ver a necessidade de nós propagar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Deus conta comigo e conta com você. Deus conta com cada um de vocês, meus irmãos. Aleluia. Cada um de nós tem uma forma de falar do Evangelho de Cristo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E agora nós vamos ver que este homem, por nome de Saulo, ele estando ali, aleluia, naquela cidade, cego, aquele homem que estava perseguindo, já estou concluindo, aquele homem que estava perseguindo, agora aquele homem cego, sem visão, aleluia, ele começa ali a orar, ele começa a buscar. Eu imagino que Jesus escrevendo todo o projeto para ele, aleluia, Jesus traçando todo o projeto para Saulo, aleluia. Deus tem um projeto para cada um de vocês, mas para isso precisa vocês, aleluia, colocar na posição de vaso, aleluia, precisa vocês se colocar de pé, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 18, e logo caíram dos olhos como escama, recuperando a vista, e levantando-se, foi batizado. Aleluia, para fazermos missões, para ir de fazer o Evangelho de Cristo, precisamos tomar posições, precisamos nos colocar de pé muitas das vezes, aleluia, precisamos levantar muitas das vezes, só queremos ficar prostrado. É bom, meus irmãos, sentar para aprender, mas depois que aprender, precisamos também levantar para ir, precisamos levantar, aleluia. Se nós também não sentar para aprender, não somos dignos de levantar para falar. Mas se você sentou, aleluia, depois disso que ele se levantou, ele sentou aos pés de Gamaliel, aleluia, ele aprendeu, e depois nós vamos ver, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo de número 13, versículo 2, de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. E é o próprio Espírito Santo fala, olha, separa esses dois homens para mim, porque eu tenho um propósito para ele. Aleluia, após esses homens ser cheios do Espírito Santo. Aleluia, se você ama a missão, meu irmão, busca o revestimento. Aleluia, busca ser cheio do Espírito Santo, para que você possa propagar o Evangelho de Cristo. E nós vamos ver que o Espírito Santo diz, separa este homem para a obra, aleluia, a qual eu tenho chamado, a qual eu tenho separado. Aleluia, quem escolheu você não é homem, mas é o Deus dos céus. Aleluia, mas muitas vezes Deus só usa o homem para te apontar com o dedo, porque Deus não vai descer de lá para falar, você vai. Aleluia, mas é Ele que escolhe. Aleluia, para o pastor escolher alguém, primeiro ele jejuma, consagra e busca a Deus. Aleluia, para depois ele apontar com o dedo. E se Deus te escolheu, meus irmãos, não desista, prossiga em frente, prossiga falando desse Evangelho de Cristo. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E você que ouviu esta palavra, aleluia, queira ser um participante de Cristo, aleluia, assim como Paulo, assim como nós estamos aqui nesta noite, que tivemos encontro com Cristo, Espírito Santo que estará convosco, você não vai sofrer sozinho, aleluia, Ele estará ao seu lado, Ele estará contigo, aleluia. Eu te convido, você a vir aqui na frente, nós iremos orar por você, aleluia. Se tem alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor, eu te convido aqui na frente, nós iremos orar por você, e o Senhor Jesus Cristo irá escrever o teu nome no livro da vida, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E eu quero também convidar aqui os irmãos que outrora, aleluia, se levantou a mão e se colocou na disposição de fazer missões. Eu amo fazer missões, e no seu coração já pensou em desistir, em seu coração já falou, isso não é mais para mim. Eu quero te convidar aqui na frente nesta noite, nós iremos orar por você, aleluia, que você fala assim, olha, isso não é mais para mim,
Aleluia, é muita responsabilidade, isso para mim não dá mais. Eu quero te convidar aqui na frente. E eu sei que tem pessoas aqui. Aleluia, eu quero convidar que nós iremos orar por você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E você também que ama a missão. Aleluia, e que quer buscar o revestimento, que quer ser revestido de poder. Eu te convido aqui na frente. Não sou eu que batizo, mas Jesus pode te batizar com o Espírito Santo ainda hoje. Aleluia, Jesus ainda pode te batizar hoje. Aleluia, vem aqui na frente, venha com fé, meus irmãos, vem crendo. Aleluia, que Jesus pode te batizar ainda hoje. Aleluia, para você propagar o Evangelho de Cristo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, eu quero fazer aqui o terceiro convite. Aleluia, você sabe que está sofrendo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por rejeitar de falar da palavra de Cristo, por rejeitar a oportunidade. Eu te convido você aqui na frente neste momento, que nós iremos orar por você. Aleluia, Jesus pode mudar toda a sua trajetória. Aleluia, você sabe que está sofrendo por desobediência à palavra do Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, você sabe por que você está sofrendo. Aleluia, eu não vou insistir, meus irmãos, eu não vou insistir. Se você quer continuar no sofrimento, é você e Deus. Aleluia, eu estou te convidando aqui porque o Espírito Santo me fez entender que tem pessoa aqui que está sofrendo porque deixou de falar do Evangelho de Cristo, rejeita a oportunidade. Aleluia, eu quero te convidar aqui na frente neste momento, nós iremos orar por você. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, onde está a primeira pessoa para Cristo nesta noite, que queira ter um encontro com Cristo? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde está a primeira vida para Cristo? Tem alguém para Jesus nesta noite? Jesus te ama, meu irmão, nós também te amamos. Por isso que nós oferecemos este Evangelho que salva, que liberta, que transforma. Aleluia, assim como Paulo anunciou o Evangelho, assim como Paulo foi zeloso por amor de Cristo, aleluia, ele sofreu perseguições. Aleluia, nós estamos aqui, aleluia, falando do amor de Cristo, anunciando este Evangelho, porque nós não queremos o céu só para nós. Aleluia, o céu é maravilhoso, nós queremos que você também seja um participante dos céus. Nós queremos que você seja um participante, aleluia, daquele dia. Aleluia, você está ouvindo esta palavra? Eu te convido aqui na frente, aleluia, para vir aceitar a Jesus, ou reconciliar com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, se não tem Deus em Cristo, lhe dê outra oportunidade. Aleluia, ah, meu Deus, aqui estão essas pessoas, Senhor. Ah, Pai, aqui está a tua filha, Senhor, que está neste momento, meu Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, enche, Senhor, do teu Espírito Santo. Traz revestimento do céu, meu Pai. Batiza com o Espírito Santo, meu Pai. Batiza a tua serva, Senhor, com o teu Espírito Santo, ó Pai. Batiza, Senhor, os teus filhos com o teu Espírito Santo, Senhor. Batiza, Pai, batiza, Senhor. Batiza, ó Pai, para que ele seja um propagador, ó Pai, do teu Evangelho. Aleluia, para que ele esteja, Senhor, anunciando o teu Evangelho, ó Pai. Batiza, Senhor, com o teu Espírito Santo, ó Pai. Ah, Senhor, vai enchendo, Senhor, de poder, ó Pai, neste momento. Vai enchendo, ó Pai, vai enchendo da tua graça, Senhor. Vai, Senhor, renovando, Senhor, vai trazendo o renovo dos céus, ó Pai, aos corações. Ah, Pai, batiza, Senhor, batiza, Senhor. Ah, Senhor, enche, Senhor, do teu Espírito Santo, ó Pai. Batiza, meu Pai, batiza, Senhor. Haladio, bedega suriam berebia suvikovas nebia. Halaba suidio baraba sudikovas nebia. Halaba surio baraba suidikovas nebia baraba. Habadon diganjaba sidio baraba. Aleluia. E o Espírito Santo está falando aqui que tem pessoa que precisa, aleluia, estar aqui na frente, meus irmãos. Ele não pode continuar nesta vida. Aleluia. Eu te convido aqui na frente para ter um concerto com Cristo. Aleluia.
Tem pessoa aqui, aleluia, que está vindo na igreja, aleluia, está cultuando, mas não teve um verdadeiro encontro com Cristo. Aleluia, Jesus quer transformar a sua vida hoje. Vem aqui na frente, meu irmão, não se envergonhe. Fala, eu estou indo na igreja, já não se preocupe. Vergonha é chegar naquele dia e Deus falar, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Aleluia. Isso vai ser a pior decepção de todas que um ser humano pode ouvir. Vai ser aquele dia que Jesus olhar nos olhos e falar assim, eu não te conheço. Aleluia. Vem aqui na frente que nós iremos orar por você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Você precisa de mudança, você precisa de um conserto. E Jesus te chama hoje. Jesus te chama hoje para você ter um verdadeiro encontro com Ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus em Cristo, meus irmãos, vos abençoe. Não vou insistir, porque os horários não nos permitem. Aleluia, nós também temos que ter horário para começar e para parar, e precisamos ter zelo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E você um dia que levantou a mão para falar, eu vou fazer missão. Aleluia, esteja disposto a pagar o preço. Ame missão. Ame missão. Para que você possa fazer como Paulo, o que nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar. Esteja disposto a pagar o preço. Aleluia, apesar que tem vezes que pensamos em desistir, mas não desista. Não desista. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade.